Olá pessoal, estou aqui de volta, eu sou o Wanderson, né? É, e eu estou gravando esse vídeo para continuar meio que a resolução desse exercício aqui de computação gráfica, né? Do ano de 2022. É, acabou que eu tava compartilhando com os colegas, né? Sobre a resolução desse problema e acabou gerando uma série de vídeos, né? A gente já fez a parte de translação, a, a de escala, né? E agora a gente tem essa parte aqui de espelhamento, né? Essa nova seção. E essa série está sendo muito bacana porque eu estava pesquisando como fazer no GeoGebra, né? No qual o professor Nécio é, solicitou. E tipo, claro que tem a questão de a gente fazer no programa que a gente tinha criado anteriormente ou fazer no GeoGebra. E o bacana do GeoGebra é que poucas pessoas assim que eu conheço sabem que ele tem uma parte de script, tá? Que dá pra gente fazer uma programação, colocar um botão para fazer uma determinada ação. E agora a gente está na parte de espelhamento. E a do espelhamento aqui no enunciado, ele mostra ali a questão dos quadrantes, né, sobre as coordenadas x e y serem positivas, as duas ambas as coordenadas x e y no primeiro quadrante são positivas, ambas as coordenadas x e y são negativas no quarto quadrante. No segundo quadrante ali, nessa região aqui, ó, que eu estou falando de quadrante, onde no quarto quadrante a gente tem o y positivo e o x negativo, e no quarto quadrante o x positivo e o y negativo, né? E aqui a gente pede, e o exercício pede assim, ó, exercício 1, gere o objeto em um quadrante específico, ou aleatório, tá bom? A gente pode escolher um dos quadrantes ou fazer de forma aleatória. A gente vai começar por a resolução desse primeiro exercício, onde a gente vai criar aqui no GeoGebra, que já está aberto, um botão onde a gente vai clicar nele e ele automaticamente vai gerar um objeto para a gente, tá? No caso aqui eu decidi é, utilizar um triângulo, né, como objeto, por causa que só tem 3 pontos, né? Aí um polígono mais simples para a gente trabalhar. Aí eu vou chamar esse botão de gerar polígono, tá? E vou clicar aqui no OK, botão direito do mouse, vem aqui em Settings e a gente vai na parte aqui de Script, tá? Essa parte aqui que eu estou interessado. Aqui eu vou utilizar o GeoGebra Script mesmo, não vou utilizar o JavaScript, tá? Para a gente fazer. Esse gerar polígono, ele quer que a gente gere um polígono num determinado quadrante, né? Eu vou colocar alguns limitantes aqui, por causa que eu quero ali no máximo a coordenada 5, tá bom? É só para poder ficar aqui, para ficar enquadrado aqui. Mas você pode escolher qualquer outra posição que você desejar, tá? Deixa eu só trocar aqui para o mover, aqui para o mover. Eu vou mexer aqui só para poder ficar enquadradinho aqui, bem bonitinho, para a gente ver os 4 quadrantes aqui em ação, tá? Esse polígono. Mas lembrando, os limitantes você pode escolher, tá? Pode deixar livre ou coisa do tipo. Para esse polígono que eu vou criar, eu preciso de 3 pontos, né? Que é o triângulo. Então vou ter o ponto A, vou deixar ele aqui na origem, vou ter o ponto B, deixar ele aqui na origem, e o ponto C na origem aqui, tá bom? Aí o que a gente tem que tomar cuidado, como a gente vai gerar esse polígono e de forma aleatória, a gente precisa definir o sinal dele, tá? Porque tipo assim, eu quero que ele gere também aleatoriamente os quadrantes. Para isso, antes de eu fazer aqui a questão dos pontos, eu vou precisar de duas variáveis, né, dois valores, no quais vai me dar o positivo ou negativo. Basicamente o que eu vou fazer é só escolher entre -1 e 1 aleatoriamente e pegar esse -1 e esse 1 e multiplicar pela coordenada de cada um dos pontos para a gente determinar exatamente qual quadrante eles vão estar, tá bom? Aqui eu vou utilizar uma função chamada random discrete, tá? Que é o seguinte, para passar para ela eu tenho que passar uma lista de valores no qual eu quero que ela gere randomicamente e uma outra lista dando a probabilidade de cada valor daquela primeira lista, né, do primeiro argumento ser escolhido, tá?
Basicamente ali, como eu quero escolher só entre -1 e 1, que é para determinar o sinal das coordenadas, eu vou utilizar -1 e 1. E no próximo eu vou dar a mesma prioridade para as duas, tá? Eu vou colocar 1 e 1, tá? As duas têm a mesma probabilidade de serem escolhidas aleatoriamente. E aqui o random de scratch também, aqui o B também vai ser a mesma coisa, tá? Lembrando que o A é para as coordenadas x e o B é para as coordenadas y, tá bom? E agora, ó, aqui no A, a gente vai fazer a geração de uma determinada coordenada. O que eu vou fazer aqui é diretamente no programa aqui dentro dos parênteses, tá? Primeiro eu vou fazer o x. Antes de fazer o x, eu tenho que pegar o A e multiplicar por esse valor randômico que eu vou gerar aqui. Aí eu vou utilizar random number, e aqui no number, o random number, ele vai te gerar um valor aleatório entre um valor inicial e um valor final. Como eu quero aqui mais distante da origem, para a gente ver exatamente que realmente ele está no quadrante, eu vou escolher o número 1 e o número 5, tá? Para ele ficar bem enquadrado aqui, do jeito que a gente está aqui nesse zoom aqui, tá bom? E a próxima coordenada eu vou colocar o B vezes, né, que o B é o valor positivo ou negativo da coordenada y, e vou também dar um random number entre o valor 1 e 5, tá? Aqui fechar os parênteses e pronto. Desse jeito aqui eu já consigo gerar esses valores aleatórios, tá bom? Vou colocar aqui e vou colocar aqui também, tá? Repetindo aqui na letra A e na letra C. Outra coisa que eu vou fazer aqui, muito importante, é criar o polígono para ficar com a aresta não, desculpa, a face colorida, tá? Ficar uma facezinha colorida ali na tela, para ficar aquele visual bacana, né? Então aqui eu vou criar o polígono, aí no polígono eu vou né? Vou utilizar o comando polygon e vou passar aqui a lista dos pontos que eu desejo que façam parte desse polígono, tá, ok? Você tem outras possibilidades, tá? Na documentação do GeoGebra você pode utilizar outras artimanhas. No caso aqui eu estou utilizando polígono com a lista, por causa que ele não vai me gerar os segmentos, né? Não vai ficar uma marcação ali de segmentos, tá? Mas se você colocar A, vírgula, B, vírgula, C, dentro dessa função, ele vai gerar o polígono para você, vai dar os segmentos e tal, e vai apresentar a letra de cada segmento, tá bom? Então, dessa forma aqui, nesse código aqui, eu já consigo, ao clicar nesse botão, deixa eu só posicionar ele aqui mais direitinho, desculpa, não é settings, vou destravar aqui e vou posicionar ele aqui um pouco mais para cima, deixa eu, não quero fechar aqui, porque ele entendeu como fosse um clique, pronto. Ele fala aqui que tem um problema ali na geração do random, né? Eu acho que eu utilizei a random number. Random number, deixa eu verificar aqui na API, que é random GeoGebra API. Não, só colocar GeoGebra que eu acho que ele já vai direto, tá bom? Já dei uma pesquisada. Random de scratch e between, tá? Não é nub, tá? É between, que é entre, tá? É parecido com banco de dados. Eu peço muito perdão aí por esse erro, tá? Eu vou até utilizar aqui. O bom é que se eu apagar aqui o number, ele já completa para mim, tá? Ele já está completando aqui para mim com between, tá? Que é o mais comum. Pronto. Aqui eu nem estou copiando, estou só apagando aqui o number, ele já vai para o between. Agora nem para mim ter cometido esse erro, né? Mas não tem problema não. Aqui a gente está fazendo ao vivo, né? Assim, entre aspas, ao vivo. Aí vocês percebem que eu também erro bastante, tá? Pronto. Fechei aqui. Vou clicar agora no botão. E aqui vocês percebem que ele gerou aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, né? E aqui ele coloca os valores aqui. Se eu clicar novamente, ele criou aqui no primeiro quadrante. Vou clicar novamente, ele já cria no segundo. Porém, ele criou um segmento de reta, né? Às vezes pode ocorrer isso, tá? Um segmento de reta ali com os pontos também é um polígono, tá? Só que ele acaba sendo um polígono igual a reta.
tá bom? Agora no terceiro quadrante, primeiro quadrante novamente, segundo quadrante e quarto quadrante ali, tá? Quarto quadrante que não está saindo legal, agora saiu legal, tá bom? Então aqui a gente já consegue fazer essa geração aleatória. Então o primeiro exercício, a primeira questão aqui, né, o primeiro exercício já está completo. A gente já consegue gerar um polígono, um objeto, né, no caso, que é o nosso polígono aqui, em um quadrante específico, né, aleatório, quer dizer assim. E agora, o segundo exercício, ele solicita o seguinte: crie seu espelhamento no quadrante no qual inverte o eixo X do quadrante original. Seu espelhamento no quadrante no qual inverte o eixo X do quadrante original. Isso daqui basicamente nós temos que espelhar esse polígono em relação ao eixo X, que é esse eixo horizontal, né? Para isso a gente vai precisar de uma matriz de espelhamento. Essa matriz de espelhamento, vou colocar aqui para vocês observarem. Aqui você abre chaves, tá, para dizer que é uma matriz, e aqui dentro da matriz, dentro das chaves você coloca outras chaves simbolizando cada uma das linhas da matriz. Como eu quero fazer um espelhamento no eixo X, o valor vai ser esse daqui da minha matriz de espelhamento, 1 e menos 1 aqui na diagonal principal, tá bom? Aí, por exemplo, a gente está acostumado na escala utilizar essa multiplicação e pegar aqui o valor menos esse valor para o x e esse valor para o y, né? Já que eu quero inverter em relação ao eixo x, eu vou utilizar o menos 1 aqui no y, tá? E não no valor do x aqui. Você meio que inverte isso, tá? Esse espelhamento. Até no espelhamento a gente meio que inverte, tá? A ordem. Se eu quero o espelhamento no x, eu coloco menos 1 aqui no y. Se eu quiser o espelhamento no y, que é o próximo exercício, eu vou colocar o menos 1 aqui no lugar do x aqui que a gente estava acostumado na escala, tá bom? Feito essa matriz de espelhamento em relação ao eixo x, uma outra coisa que eu vou fazer é criar um outro botão que nos facilite isso. Vou criar ele por aqui, tá? Eu vou colocar ele como espelhar no eixo x, tá ok? Espelhar no eixo x. Vou fazer a movimentação dele aqui, se ele tiver, ele está travado, tá? Colocar. Desculpa, tá? Eu acabei espirrando aqui. Pronto, espelhar no eixo x, né? Vou travar ele aqui, tá? Que eu quero bem bonitinho, um do lado, um desse daqui, outro aqui e outro aqui. Deixar a tela bem legal. Se você quiser deixar mais centralizado, é só clicar aqui na casinha, ele já deixa aqui centralizado para você, tá? E agora, nesse botão do espelhar no eixo X, a gente vai trabalhar aqui no script, tá, dele. Aí o que eu vou fazer, né? Vou pegar, vou criar alguns outros pontos. Vou criar o ponto A1, né? Ou, por exemplo, o A1, onde ele vai ser a coordenada X do ponto A vezes a matriz de espelhamento 1, né, que a gente está chamando de E1. E o Y aqui vai ser o A vezes essa matriz de espelhamento 1, tá? E aqui eu vou só copiar, que aí nós vamos ter o B e ter o C, tá? Nós queremos copiar o triângulo, então a gente tem esses valores aqui. Aqui nós temos aqui é o B, aqui embaixo é o C, tá? Voltando para cá, nós temos o B e temos o C. Depois disso, eu vou criar um polígono, vou chamar o polígono X, tá? Chamar ele de polígono X, onde eu vou criar esse polígono utilizando uma lista com esses pontos que eu acabei de determinar ali, A1, B1 e C1, tá ok? Pronto. Assim a gente consegue fazer a criação desse polígono. Vamos fechar aqui, vamos fazer um teste, clicar aqui no espelhar no eixo X, e vocês percebem que foi criado uma cópia desse, um espelhamento desse nosso objeto aqui que estava nesse quadrante para cá. Uma coisa que é meio chata é porque eles estão na mesma cor, né? Tipo, dá para você melhorar o código, esse programa, utilizando o seguinte: vamos definir uma cor para esse polígono, né? Eu vou colocar aqui setColor, tá? Que é uma função.
Vou dizer que o polígono X, e aqui você passa o RGB, tá? Cada argumento de agora em diante é o RGB, Red, Green, Blue, tá? Que são os valores. Aqui eu quero ele vermelho, então eu vou colocar 255, 0 e 0, tá? Esses são os valores do RGB aí para esse polígono X. E agora, na hora que a gente clicar aqui em espelhar no eixo X, percebam que ele já mudou de cor aqui, ele deixou vermelho, né? Ele deixando vermelho fica bem claro, olha, no X ali é vermelho, ficou bem legal. E agora a gente vai, esse daqui é o segundo exercício, e o terceiro exercício, ele é o exercício para fazer a reflexão no eixo Y, tá? No eixo Y. O espelhamento no eixo Y. Então a gente vai criar um novo botão. Vou pegar aqui, criar um novo botão, vou posicionar ele aqui embaixo e colocar espelhar no eixo Y, tá ok? Clicar aqui no espelhar no eixo Y, selecionar aqui mover, vem pra cá, ele tá travado, se eu não me engano. Pronto, ele está travado. Vou posicionar um pouquinho mais aqui no bottom aqui, né? Nessa rodapé aqui da nossa visão. E aqui a gente vai, vamos aqui para o X, porque eu vou copiar esses dados do X, tá? Depois vamos aqui para o script, é o mesmo script, tá? Basicamente é o mesmo script, tá? E agora a gente vai aqui para o script. Clicou aqui, Ctrl V, só vamos mudar aqui. Em vez de ser A1, é A2, B2 e C2, né? E aqui é tudo 2, tá? A gente vai para o índice agora 2, 2, 2, e o polígono agora a gente vai chamar ele de polígono Y, tá? Y, letra maiúscula aqui. E agora, em vez de ele ser red, eu vou colocar ele só green, tá? Então eu vou colocar 255, eu quero ele verdinho para mim. Então aqui, e também a matriz de espelhamento, nesse caso do Y, ela é diferente. Então a gente vai chamar ela de E2, tá? Já a gente vai criar essa nossa matriz chamada E2, tá? Vem para cá, dessa parte aqui, vamos criar essa matriz E2 de espelhamento no eixo Y. Vou chamar de E2 aqui. Podia ter chamado de EY, né? Mas deixa para uma próxima. Então aqui, se eu quero no Y, então o menos 1 é nessa primeira linha, e o outro permanece igual, tá? Deixa ele positivo. Então ela tem esse formato aqui, ó. Essa daqui é do espelhamento no eixo X, e essa daqui é o espelhamento no eixo Y. Agora, eu vou reduzir aqui. Se eu clicar nesse espelhar no eixo Y, a gente vai, para ver uma criação, tá aqui, ó, tá verdinho, ó, e foi espelhado no eixo Y, tá? Após fazer esse espelhamento, deu tudo certo, né? Uma coisa que dá para você fazer para não ficar tão poluída aqui, ó, nessa parte aqui, para ficar bem claro que é só os valores essa parte aqui, ó. Se você não quiser que seja mostrado aqui, né, nessa barra aqui, você clica aqui nos três pontinhos, vem aqui em Settings, tá? E coloca aqui, ó, Auxiliar Object, tá? Que é um objeto auxiliar para os nossos projetos. Você clica aqui, ó, ele já dá uma sumida de lá. Vai aqui no A, coloca auxiliar também, né? Que ele só tá ali só para auxiliar nossos cálculos. Esse A, B e C aqui, ou até deixar ele e o polígono também, porque eles estão nos ajudando, tá? Mas esse daqui do A1, o A1 eu não preciso também, tá? Tipo, vou selecionar aqui, ó, você só clica aqui, você clica aqui em auxiliar, pronto, clica aqui no B1, que eles estão ali só para auxiliar a gente na construção, tá? O polígono X, né? O polígono X aqui e o C aqui também eu não preciso auxiliar. O polígono X é justamente o resultado, né, desse polígono aqui, multiplicado por essa matriz, que dá esse outro polígono. O A2 aqui também não precisa, ele é auxiliar. O C2 também não precisa, ele é auxiliar. E agora o polígono C2 é auxiliar também, tá? E nós temos aqui o polígono X e o polígono Y, tá? E o polígono original.
É... Ai, desculpa pessoal, eu tava espirrando aqui. Tá bom? Então aqui eu já assumi com toda aquela parte que não era tão necessária assim, tá bom? E vamos dar uma olhada aqui se ele realmente está se comportando como a gente gostaria, né? Vamos mexer aqui, vamos aqui espelhar no eixo Y, né? Já fez o espelhamento. Vamos gerar um novo polígono. Percebam que assim que a gente gera um novo polígono, ele cria os polígonos aqui já, né? Antes de a gente apertar nos botões. E isso não é um comportamento legal que eu estou achando, entendeu? Então vamos só organizar essa parte aqui, que eu vou puxar ele aqui um pouco mais para cá, para não ficar atrapalhando ali, ok? Perceba que na hora que eu gerar um polígono, ele permanece com as cópias aqui, ó. Era para acontecer isso apenas quando eu apertasse o botão do Y aqui. Só que por enquanto a gente não vai trabalhar nisso, tá? Que no momento ainda não, tá? Mas a gente vai dar prosseguimento a isso daí no final. Vamos agora lá para o polígono, o exercício 3. Não, o exercício 3 era justamente o Y, né? A gente já fez ele. Agora é o exercício 4. Crie seu espelhamento no quadrante no qual inverte os dois eixos. Ai, perdão. No quadrante no qual inverte os dois eixos do último quadrante desenhado, né? Aqui no caso, ele quer nesse quadrante aqui, ó. Ele tava aqui, ele quer espelhamento nesse daqui. O espelhamento nesse daqui nada mais é do que espelhamento tanto no X como no Y, tá? Então a gente vai precisar de uma matriz de espelhamento, tá? Que eu vou chamar de E3, tá? E essa matriz ela tem os seguintes valores. Ela tem -1, porque eu quero espelhar no eixo Y, e tem 0 e -1 aqui, porque eu também quero espelhar no eixo Y, tá? No eixo X, quer dizer, no eixo Y e no eixo X, tá? Essa é a sequência. E agora a gente cria um novo botão, que é justamente para fazer esse trabalho pra gente. Na hora que a gente clicar, ele já fazer toda essa parte. Então aqui, espelhar no eixo X e Y, tá? Na verdade aqui é no plural, né? Nos eixos X e Y. Vou clicar aqui em OK. Percebam que ele está ali afastado. Vou posicionar ele numa posição mais confortável aqui. Claro, né? Tem que destravar ele aqui. Ele está travado lá. Pronto. Posicionar ele aqui. Colocar aqui, fechar no objeto. E agora, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui em Settings, né? E a gente vai só copiar o mesmo código que a gente tinha lá no coisa, mesma coisa, só que a gente vai mudar aqui, ó. Em vez de ser A1, é A3, B3, C3, e aqui na matriz é E3, né? Porque a gente está fazendo esse espelhamento tanto no X como no Y. E aqui é 3. E aqui no nosso polígono a gente coloca A3, B3 e C3. E aqui na cor, deixa eu colocar aqui esse polígono, eu vou chamar ele polígono XY, tá? E aqui a cor que a gente tem é 0 e 255, tá ok? Pronto. Então aqui eu tenho a cor e está funcionando, é para ser azulzinho. Vamos fechar lá. Clicar aqui no espelhar no eixo. Deixa eu só mover esse daqui, que eu acho ele não ficou legal. Eu cliquei, ele já gerou aqui pra mim, tá? Eu só quero posicionar ele um pouquinho mais pra cá, foi até demais. Pronto, aqui tá bacana. Aí aqui eu vou só, ele tá um pouco abaixo. Pronto, agora ele tá correto aqui. Se eu clicar, né, como eu já cliquei, ele já criou aqui o espelhamento no eixo X e Y, né? E aqui a gente percebe os quatro espelhamentos. Agora um problema que dá é tipo, se eu clicar aqui no gerar polígono, ele gera todo mundo e já faz aqui o espelhamento, tá? E isso pra mim eu não achei legal, tá? Porque eu quero que cada X, assim que eu apertar o botão, gere isso. Foi uma coisa que eu andei pesquisando, tá? E deu muito problema. Eu só travei aqui, tá?
deu muito problema, porque tipo assim, eu tenho que eliminar todos esses vestígios aqui. Para mim fazer essa eliminação, primeiro precisava ter certeza que aqueles objetos existiam. Para isso eu andei pesquisando e graças a esse cara aqui, o Michael Borchardt, eu acho que é o nome dele, ele é gringo, ele deu essa alternativa aqui justamente para a mesma dúvida que eu tinha. Como é que eu checo se existe um objeto? Então, para mim obter isso, eu vou utilizar esse comando aqui, tá? Vamos colocar aqui, voltar aqui. E aqui eu vou, meio que no início, eu já vou fazer o apagamento desses resquícios que tiverem por ali, tá? Aí eu quero apagar o que? O C1, o A1, o B1, o polígono 1, tá? E assim sucessivamente. Então aqui nesse caso, a gente vai apagar e para isso eu também vou utilizar um if aqui, tá? Você coloca if com letra U I maiúsculo e o F e coloca aqui a condição. A condição é justamente esse que a gente copiou lá do Michael. E aqui eu vou colocar o nome. No caso, eu quero apagar o polígono 1, né? Eu quero já apagar o polígono 1. Aí eu coloco aqui o nome polígono 1 entre chaves. Se ele existir, se ele estiver definido, se ele realmente existir ali na parada, eu vou apagar ele. Aí eu vou utilizar o delete, tá? O delete, aí eu vou apagar o polígono 1, tá? Dessa forma aqui. E isso vai se repetir para os demais, tá? Ah, falta só mais um parênteses ali. Vou copiar aqui, aí eu vou querer apagar o ponto. Eu vou aqui, vou só aumentar mais um pouquinho, só para ele ficar na mesma linha, tá? Eu vou querer apagar o ponto A1, né? Que ainda vai ficar de resquício. E também vou colocar aqui A1, tá ok? Eu vou copiar essa parte aqui do A1, porque aí eu vou ter que apagar o B1 e o C1, tá ok? Então aqui o B1, letra maiúscula, tá? B1, C1, eu vou apagar ele. Primeiro verifico se ele existe, tá? E assim a gente vai apagando. Para os demais é o mesmo processo, tá? E ali não é polígono 1, né? Na verdade é o polígono X. Desculpa, aqui é um X, tá? Aqui é um X, tá aqui, pronto. Agora sim eu vou copiar, que o Y é o mesmo esquema, só que a gente vai mudar os valores, né? Aqui o polígono Y. Aqui a gente vai para o polígono Y. A2, B2, C2. A2, B2, C2, tá? E aqui copiando mais uma vez, por último, né? Que é o nosso A3, tá? A3, B3 e C3, tá bom? Por isso que é muito importante a gente prestar atenção na nomenclatura, tá? O GeoGebra aqui, ele tem meio que esse, digamos, problema, né? Que eu, pelo menos não é uma coisa que eu ainda sei, né? Sobre essa questão do GeoGebra. Pode com certeza, talvez exista alguma outra forma de fazer isso daqui, tá? Mas essa foi a forma que eu encontrei. E agora é o seguinte, ó. Agora quando eu clicar no gerar polígono, eu quero que ele gere só um. Aqui ele deu um baita de um problema. Ok. Nossa, deu muito problema aqui. Lotou de problema aqui. Tá? Deu até uma escurecida na tela, né? Mas eu já sei onde é. É porque que eu não... no caso aqui do Michael... deixa eu ver aqui o Michael... is defined, tá? É porque ele só copiou o defined. Is defined... polígono X, delete A1, B1, C1, polígono Y, cadê? Polígono Y, tá aqui. Is defined, object B2, A2, B2, C2, polígono X e Y, cadê o polígono X e Y? Tá aqui ele. Delete polígono X e Y, C1. Que esquisito, ele não deu certo aqui. E object is defined.
object polígono X, delete polígono X. Será que eu estou utilizando... Eu acho que eu estou utilizando parênteses demais. Estou utilizando parênteses demais, tá? Cada um aqui tem um parênteses, ó. Eu acabei utilizando 3 parênteses, na verdade aqui no final é só 2 parênteses, tá? Eu peço desculpa aí por esse erro. Aí aqui nós temos o 3, aí é para C2, C2 e C2 e pronto. Se eu não me engano é isso que deu problema, tá? Vou clicar aqui em gerar polígono. Tô aguardando, tá? Meio que apagou aqui, ele gerou agora. Pronto, ó, na hora que ele gera agora, ele apaga todo mundo e gera um novo polígono ali. Aí se eu clicar aqui no eixo X, ele vai gerar no eixo X. No Y, né, ele vai fazer isso. E no outro a gente fez isso daqui. Meio que criou meio que um losango, né, se eles estivessem mais encaixados. Tá bom? Então aqui nós temos todo o espelhamento, tá? Essa parte aqui, se eu gerar um novo polígono, ele vai gerar em um outro quadrante, vai fazer todo o processo. Ele meio que demora um pouquinho, tá? Agora eu vou querer espelhar no eixo X e Y, ele vai gerar essa parte, depois no Y e depois aqui no X, ó. Ele gera aqui todos os espelhamentos, tá? Em relação a essa parte aqui da origem. Aí, essa parte que eu queria mostrar pra vocês, só para finalizar, a gente pode, olha, esses daqui, tanto o ponto A3, o ponto C3, se a gente quiser colocar ele como auxiliar logo de cara nesses espelhamentos, a gente pode vir aqui, ó, em settings e pode fazer alteração, tá? A gente pode vir aqui em coisa e assim que eu criar os pontos, eu posso definir set auxiliare, tá? Eu acho que eu colocando dessa forma aqui, se eu não me engano, eu acho que é assim, set auxiliare. Nós vamos ter aqui o B1 e vamos ter aqui o C1, tá? B1 e aqui o C1. Vamos fazer um teste, né? Se esse realmente é esse daqui. Eu sei que tem um comando que coloca exatamente definindo que ele é objeto auxiliar, tá ok? Vamos gerar aqui um novo polígono, né? Ele meio que vai apagar todo mundo aqui. Ele dá uma certa lentidão. Vamos aqui espelhar no eixo X. Ele diz aqui que não, o script ele não reconhece, né? Então esse set auxiliar ele não reconhece. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma pesquisada aqui, só um instante. Set auxiliar GeoGebra. Pronto, set auxiliar GeoGebra. Set referências API. Set auxiliar. Eu acho que talvez eu tenha errado em alguma palavra ali. Eu acho que eu errei o comando, não assim, quer dizer, tá errado, né? Não tem o que discutir. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Colocar aqui no setting, no script auxiliar. Eu acho que tem o i aqui, né? Eu acho que eu errei nessa parte do i, tá? Auxiliar, né? Fechar aqui, gerar um novo polígono, né? Para a gente fazer um teste. Gerar outro, né? Porque ficou meio estranho ali ele ter ficado nessas posições aqui. Pronto. Espelhar no eixo X. Aí ele também dá problema aqui, né? Close, não é esse i ali que estava faltando. Vamos dar uma olhada aqui. Set auxiliar como é necessário. Deixa eu ver aqui. Auxiliar, dependente de auxiliar, fio cells. Muito interessante. Deixa eu... uma maneira de eu descobrir realmente isso daqui é só vir aqui numa coisa e colocar set ao... Não, aqui é set nossa, eu
era para existir um comando aqui. Background, Active View, Chords, Dynamic Decoration, Fixage, Label, Model, Line, Point, Style, Seed, Trace, Value, View. Realmente não tem aqui, era pra ter, viu? Porque no JavaScript ele tem essa opção. Aqui ele não tem essa opção. Auxiliar. Não, aqui realmente não tem no script aqui. Eu acho que esses caras estão indicando a parte do script em JavaScript. Set auxiliar. Não. Field cell creates free auxiliar objects A1 com valor 3 para dependência auxiliar object. A1 igual a B1 mais 1 field cells para salvar to create. Não deu certo aqui, né? Deixa eu ver se tem outra referência para essa parte. Eu queria muito, de verdade, meio que dar uma olhada. Aqueles valores ali eu não queria deixar eles à vista, né? Tipo assim, aqui, né? Para não poluir tanto nessa parte aqui. Ele até criou uma variável aqui, eu nem quero fazer a criação desse valor. Set opacity, set dynamic colors, set opacity, set dynamic, set line, set auxiliares, set select especial, set auxiliar. Line, deixa eu ver esse comando aqui ele não permite, né? Engraçado. Deixa eu ver aqui se o A1 ele não reconhece o comando, então realmente não tem, só tem o outro, tá? Mas enfim, né? Isso daqui é detalhes, né? Deu pra gente perceber exatamente como é que funciona aqui o nosso problema aqui. Talvez eu colocando um texto aqui, deixa eu verificar se a gente colocando mais umas coisinhas. Desculpa pela demora do vídeo, tá? Mas é só pra gente dar uma olhada assim. Não dá pra dar uma olhada nessa parte. Olha, aqui nós temos E2, né? Vamos escolher aqui E1, né? Colocar aqui E1. Aqui ele já mostra E1 aqui, não ficou tão bacana, né? Então, enfim, né, pessoal? Eu espero ter ajudado ao pessoal. Só colocar aqui espelhar aqui no eixo X, já foi espelhado. Só consertar aqui, né? Que eu acabei errando aqui, só tirar aquele auxiliar lá. Mas é extremamente engraçado, porque era para ter essa opção aqui, para ter esse comando. Já no JavaScript tem esse comando, tá? Então vamos lá. Espelhar no eixo X, está funcionando agora corretamente. Espelhar no eixo Y, espelhar no X e Y que ele cria aqui. Tá bom, pessoal? E é isso. Até um próximo vídeo aí.